Mas todas essas áreas aqui, essas estruturas que nós encontramos aqui, são estruturas feitas para receptivo de pessoas, para diversão, comer, beber, descansar e poder usufruir dessa região, que é a região do Rio Maçangana. Essa área à nossa esquerda, onde nós estamos vendo esse manguezal, nós tínhamos um manguezal muito mais imponente. Nós temos uma área de manguezal muito mais rica. Infelizmente, com a chegada do estaleiro e agora com a implantação de um segundo estaleiro, toda essa região que nós estamos vendo de manguezal aqui vão ser suprimidas. Já está havendo uma supressão muito forte, já está sendo tirado esse manguezal. Também a empresa Suape, para facilitar o acesso de chegada na região interna do porto, construiu uma ponte que vocês estão vendo ali à frente de vocês, para encurtar o caminho. Essa ponte vai se guiar lá com aquele viaduto que nós vimos, onde o ônibus pegou um caminho errado e teve que dar uma reta, teve que voltar, porque esse será o percurso mais fácil para a saída de Suape, para o fluxo no caso do comércio, né, o fluxo de chegada de matéria-prima, o matéria para exportação e o fluxo de saída de produtos que são produzidos, que são fabricados aqui na região de Suape. Eu queria informar para vocês que aqui, tá, onde eu estou, tem uma cesta aqui com salgadinhos, e aqui atrás tem isopor com refrigerante e água. Se alguém precisar, pode falar com o Luiz e podem comprar essa água refrigerante aqui, tá? Está disponível para se alguém tiver necessidade de consumir. Também tem cerveja aqui, mas podem tomar essa cervejinha de leve. A gente está na aula mais descontraída, tá certo? Mas a gente tem que focar na aula também. Pois, Amanda, para você não, porque você não sabe parar quando você começa. É melhor não. Então, essa parte toda da esquerda que nós estamos vendo aqui, pessoal, é uma área que será absolutamente suprimida. Já já, tira foto daquele lado. Vocês não terão mais essa vegetação, porque a tendência é que o cais ele chegue até, tudo isso aqui deverá ser cimentado. Então a gente já tem um impacto de cimentação grande aqui de uma ponte. Imaginem vocês, se nós voltássemos do tempo 10 anos, nós estaríamos agora andando no rio com manguezal, manguezal à direita, outro manguezal à esquerda, e uma vista bonita de uma vegetação, da Mata do Zumbi, de parte da Mata do Zumbi, à nossa frente. A paisagem foi completamente alterada com a construção de uma ponte. E para construir essa ponte foi necessário colocar maquinários, fazer dragagem, fazer batimento de estacas para fixação, cimentação. O cimento foi derramado aqui na água, mudou um pouco dessa qualidade de água aqui na região do Rio Maçangana. E eu continuo dizendo a vocês, a região do Maçangana, onde nós estamos, ainda é a área mais preservada de Suape. Essa ainda é a região mais preservada do que o que nós vamos ver daqui para frente. Nós vamos voltar, vamos pegar mais ou menos em direção ao Recife, a formação do Recife natural, que é o Recife de Arenito, e vamos navegar paralelo ao Recife de Arenito e vamos passar próximo ao Cais do Porto. E vamos passar próximo ao estaleiro. Vocês vão ver o que é o estaleiro, a dimensão do que é o estaleiro. E ao longo desse percurso a gente vai abordar várias situações de impactos que aconteceram nessa área, nessa região toda. Bom, do ponto de vista de uma prospecção de futuro para a Suape, hoje a ideia é que agora no nosso lado direito aqui seja ampliado a região do estaleiro. Consequentemente, há uma ideia de perda de todo esse material vegetacional que existe aqui, todo esse ambiente natural. A tendência é que o que vocês estão vendo hoje como mangue, daqui a mais alguns anos, talvez, ou 2 anos no máximo, 3 anos, seja um paredão de concreto. Então nós vamos perder essa margem do rio. Por isso que eu digo muito aos meus alunos, quando eles vêm nesse passeio aqui, essa viagem pela região de Suape, aproveitem para ver e fotografar hoje, porque provavelmente amanhã não será a mesma vista, não será a mesma visão.
Então vocês estão sendo contemplados com a possibilidade de ver, serem um dos últimos ambientalistas a verem uma área natural que logo será perdida dentro de Suape. A região de Suape, ela pode ser dividida em vários biomas diferentes. Quem poderia me dizer algum bioma da região de Suape? Restinga, tem mata de Restinga. A Restinga é uma mata de transição da Mata Atlântica tradicional com a vegetação de manguezal. É uma vegetação, um tipo de formação que geralmente está associada a uma aridez muito forte. Porque a água que existe disponível, como essa água que nós estamos aqui, é uma água estuarina. E nem toda a vegetação se adequa a essa situação, essa condição de salinidade. É uma região que sobrevive das chuvas, mas que, por causa disso, caracteriza-se por presença de determinadas plantas que são mais ácidas, com vegetação mais ácida. Um exemplo de uma planta de mata de Restinga típica. Quem me dá um exemplo de uma planta de mata de Restinga? Que seja preferencialmente popular e que vocês conheçam. Fácil, gente. O caju é típico da área de Restinga, tá? Outra vegetação, um arbusto também bastante conhecido dessa região aqui da área de Restinga, o araçá. O araçá, ele também tem muito dessa região, a gente encontra mais naquela parte de montanhas ali, e tem muito pé de araçá nessa área, se dá muito bem. Oi? Não. Veja, mangueiras, jaqueiras e outras frutas desse tipo, dessa qualidade, são introduzidas aqui, tá? Não são naturalmente da região de Restinga. Nós teremos também o umbu, que é um tipo de vegetação, mangaba, obrigado, mangaba tem, o umbu, a maçaranduba, que o Rosinho está lembrando pra gente. Então são vegetações típicas dessa área de Restinga, que vai estar na zona de transição depois da zona de manguezal, como sendo a primeira porção de mata na transição para a vegetação terrestre. Ok, Restinga um bioma, outro bioma. Outro bioma, quem diz? O manguezal. Típico manguezal, nós estamos passando por ele aqui. Em 1975, Suape tinha um total de área de manguezal estimado em 2.700, quase 2.800 hectares de manguezais. Quase 2.800 hectares de manguezais para a região de Suape toda. Com o início da construção do porto de Suape, nos 5 anos seguintes, foram destruídos aproximadamente 700 hectares de manguezais para soterramento, para aterros. Hoje, gradativamente, essas áreas de manguezais estão sendo suprimidas. Vejam, por exemplo, aqui ao lado, nós estamos passando à esquerda da gente, uma área que tem uma areia, e por trás dessa área, você tem um campo liso, que é uma formação arenosa, absolutamente descoberto da formação de manguezal. Essa área aí foi suprimida na época da construção do hotel que nós passamos hoje. A ideia era transformar essa área aí numa ampliação, uma área pertencente ainda dentro do conjunto do hotel, porque no planejamento do hotel havia a necessidade de implantação de um belíssimo campo de golfe. E toda a área de manguezal aqui, essa área que vocês estão vendo de manguezal à nossa esquerda, seria retirado para a construção de percursos para jogo de golfe, ou seja, gramínea, com ambientes arenosos, para que o hotel pudesse sediar, na época do Summerville, pudesse financiar torneios internacionais de golfe. Por algum motivo, e ainda bem, esse projeto não foi adiante. E essa área não foi suprimida em sua totalidade. Houve uma pequena supressão, início naquela região que eu mostrei a vocês. E aquela região que eu acabei de mostrar a vocês, que está limpa, é uma área que nós estamos negociando. Eu digo nós porque a
a indústria petroquímica que está sendo construída aqui em Suape suprimiu uma área de 4 hectares de manguezais e precisa fazer um projeto de compensação. E como eu tive com o pessoal da empresa, lá, o pessoal da engenharia ambiental, procurando uma área que pudesse ser utilizada como área de recuperação, nós encontramos aqui dentro cerca de 8 hectares de manguezais destruídos e que nós sugerimos à Suape para ser uma área de recuperação. A gente criasse um programa para tentar recuperar aquela área ali e fazer com que o manguezal reocupasse aquela estrutura ali, aquele ambiente. De imediato, o pessoal da diretoria de Suape disse que não tinha interesse porque ali seria uma área que eles queriam construir um acesso, outra ponte passando aqui. Mas me parece que esse projeto da ponte é meio só na ideia das pessoas. Mas como a diretoria, quando uma pessoa da diretoria tem uma ideia ou ouve falar, ela não dá um passo à frente, esperando se concretizar aquela ideia. Então estamos ainda em negociação para tentar fazer com que aquela área se transforme numa área de recuperação como compensação de tantas perdas que já houveram de manguezais aqui. O passivo ambiental de Suape, da região de Suape, causado pelos empreendimentos, é um passivo praticamente incalculável. Mas com toda certeza é um passivo inatingível. Não tem como recuperar. Já houve uma perda de mais de 1.200 hectares de manguezais em toda essa região. E lamentavelmente a gente não tem como compensar isso em lugar nenhum no estado de Pernambuco, porque não existe área de manguezal mais para ser recuperada por causa disso. Pois bem, gente, então nós vimos que tem aqui também a região dos manguezais. 2 biomas, né? Já vimos. E me diz outro. A floresta, a Mata Atlântica. Vamos considerar, tudo bem, está correto, mas vamos considerar que ela já está na zona de produção da Restinga e já atinge como a Mata do Zumbi. Quando nós chegamos aqui, nós viemos pelo caminho, nós passamos numa mata bonita, né, quase fechada. Aqui na Mata do Zumbi. Hoje, essa região da Mata do Zumbi, ela faz parte do programa de preservação da região do Suape. Há uma necessidade de preservação. No entanto, ao ano passado, ocorreram vários incêndios no interior dessa mata. Ninguém sabe como ocorreu esse incêndio. E alguns empreendimentos estão, aos poucos, também suprimindo essa mata. Estão tirando essa mata de alguma forma para avançar uma estrada, para avançar uma indústria. Por quê? No final daquela ponte que nós vimos lá atrás, existe uma série de empreendimentos que estão se desenvolvendo ao longo do percurso dessa estrada que está sendo construída. E todos os empreendimentos que estão ocorrendo à margem da Mata do Zumbi. A tendência é que a Mata do Zumbi seja rapidamente retirada, boa parte dela, e seja suprimida. Tudo bem, vamos a outro bioma. Quem me diz outro? Olhem à direita, olhem à esquerda e vocês vão encontrar, olhem em frente e vocês vão encontrar outros biomas. Olhem para baixo, também podem encontrar. Só não olhem para cima que vocês vão procurar o bioma em Marte, né? O invento. À nossa esquerda, aquele afloramento rochoso que vocês estão vendo ali, um afloramento de cristalino, condiciona um tipo de bioma chamado de costões rochosos. Essa formação de costões rochosos aqui em Suape é a formação de costão rochoso mais ao norte do território brasileiro. Isso se levarmos em consideração a região continental. Por quê? Se nós pensarmos em Fernando de Noronha, Fernando de Noronha está mais ao norte, mas é ilha, não é continente.